Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no canal Gotinhas da Verdade para mais um tempinho de lições e aprendizado no livro de Deus. A gente continua naquelas perguntas profundas que o profeta Daniel fez a respeito daquela visão, que eu diria, aquela visão estranha, aquela visão que pôs medo no profeta, pois ele viu coisas assombrosas, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Por isso ele disse: quanto a mim, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e a minha mente ficou perturbada diante daquelas visões, diante daquilo que eu vi. Isto é completamente natural para um homem espiritual que estava sensível às coisas de Deus. Interessante que ele não acomodou-se diante do que viu, como é a nossa tendência hoje, sempre. Às vezes ficamos negligentes diante de coisas que Deus está mostrando ou querendo mostrar para nós. Ele, ao invés de negligente, ele foi diligente e perguntou o que era todas aquelas coisas, e o anjo foi mostrando em detalhes. E nós estamos diante daquele ponto em que o anjo vai respondendo em detalhes sobre aquele personagem que mais chamou a atenção do profeta. Aquele chifre que em Daniel 7, verso 8, ele é chamado de chifre pequeno. O anjo foi mostrando que aquele chifre pequeno, que chifre aqui nesta profecia significa um rei, um imperador, ele foi mostrando que aquele chifre era diferente, isto é, que aquele rei era diferente dos demais. Veja, até pelo fato que na cabeça do animal monstruoso, terrível, o quarto animal, tinham 10 chifres, e este que chegou após derrubou 3. Isto acontece no cenário político. Constantemente nós vemos, a vida política, ela é toda controversa, sempre foi assim, um querendo sobrepor ao poder do outro. E este não será diferente.
E o anjo destaca que ele é mais poderoso, é mais vigoroso do que outros. E também mostra o qualificativo dele. Ele será diferente. Isto é, enquanto os outros tiveram um reino normal, um reino pacífico, ele será um rei, conforme Daniel 7, verso 8, ele vai destruir, ele vai pisar a terra, isto é, ele vai pisar os opositores. E a gente vê que ele terá o tempo em que ele vai ter apenas as suas atividades administrativas, políticas no mundo. Mas ele se voltará também para o lado espiritual. É só você ler a visão das 70 semanas e você vai notar que ele, a princípio, como todo político, a princípio, ele será um homem de alianças. Ele fará aliança com muitos. Mas na metade da semana, que é o correspondente a 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai violar a aliança. E violando a aliança, a primeira coisa que ele vai fazer é se opor ao homem, ou seja, ao sistema religioso. É por isso que Paulo falou lá em 2 aos Coríntios, aliás, Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 4, chamando ele de iníquo, filho da perdição. Diz Paulo que ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando ao ponto de assentar-se no santuário e dizer que é o Deus verdadeiro. Mas então, voltando para Daniel 7, dentro desta linha de oposição, de perseguição aos santos, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Olha aquilo que o profeta tinha visto lá na visão, que o chifre pequeno tem olhos como homem e a boca que profere palavras fortes. E essas palavras é contra o Altíssimo. Aí você faz a ligação, o paralelo dos textos lá em Apocalipse 13, versos 5 a 7, que dá uma descrição da sua oposição contra o povo de Deus. Ali diz que foi lhe dado uma boca, e com esta boca ele profere blasfêmias contra Deus. Veja, a mesma coisa, o mesmo da profecia de Daniel. Ele profere
palavras blasfemas contra Deus, contra o tabernáculo, pois você sabe que o tabernáculo é existente, está existente no céu ainda. E ele profere palavras de insulto, digamos na nossa linguagem popular, gozação contra o tabernáculo e contra os que habitam no céu. Estes que habitam no céu, nada a ver com a igreja, nada a ver com os salvos. Quem está habitando no céu são os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os milhões e milhões de anjos que fazem parte do secto celestial. Ou a gente tem que parar aqui, e a gente sabe que os pejorativos dele são muitos, e a gente continuará no vídeo posterior. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.